Ela levou a criatura para casa dela e batizou a criatura de Alyoshenka e começou a cuidar dessa criatura como se ela fosse um bebezinho. Alguma vez você já ouviu falar do caso mais estranho e mais assustador de aliens na Rússia? Alguma vez você já ouviu falar a expressão o caso alienígena de Alyoshenka? Bom, essa história me arrepia sempre que eu lembro dela. Ela me arrepia até o último pelo de vocês sabem onde que Dona Neide não deixa eu falar. É uma história que nos prova mais uma vez que nós não estamos sozinhos no universo. E digo-lhes mais, que nós não somos a única criatura inteligente habitando o planeta Terra. Hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena iniciada favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Você já verificou se está tudo certo aqui embaixo? Se o sininho está ativado? Se você está inscrito no canal? Bom, eu tô falando isso porque os meus últimos vídeos aqui do canal não estão sendo entregues para você que gosta de assistir os vídeos, que tá sempre aqui comentando e tal. Tá todo mundo falando, Carol, você não está postando vídeos novos? E gente, como assim? Eu posto vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre no horário do almoço do Brasil, e é estranho que o YouTube não esteja entregando esses conteúdos para vocês. Então verifica aí se tá tudo certo, e se tiver tudo certo, o mais sábio a fazer é passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana e fazer a tua maratona. Como eu disse, nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, a 1h15 do horário de Brasília. Agora sim, vocês estão preparados para mais um caso alienígena, mais um caos aqui dentro deste canal? Bom, o caso do alienígena de Alyoshenka é também conhecido como o caso do anão de Kishtin, e é um dos casos mais intrigantes de alegados encontros com seres extraterrestres na Rússia. E gente, pensa num lugar para ter caso alienígena esquisito. Pois é, meu vizinho, a Rússia. Essa história muito bizarra começou lá em 1996, quando uma criatura muito esquisita foi encontrada na vila de Kaulinov, que fica perto da cidade de Khistin, na região de Chelyabinsk, na Rússia. Tudo começou quando uma senhora idosa chamada Tamara Vassilievna Prosvirina, conhecida por sofrer de problemas mentais, encontrou com uma pequeniníssima criatura enquanto caminhava por uma floresta perto de sua choupana. De acordo com Tamara, e ainda bem que nós vamos tratá-la apenas pelo primeiro nome, porque eu quase tive um AVC para falar o sobrenome dela, e de acordo com essa senhora aí, a criatura tinha 25 centímetros de altura. Ela tinha uma cabeça desproporcionalmente grande, olhos grandes e amendoados, e um corpo que parecia bem frágil. Ela levou a criatura para casa dela e batizou a criatura de Alyoshenka e começou a cuidar dessa criatura como se ela fosse um bebezinho. Na boa, cara. Por quê? Se você acha uma criatura no meio da floresta, não a leve para casa. Tamara dizia para as pessoas que essa criatura era uma criatura extremamente frágil e que ela precisava de cuidados constantes. Ela alimentava o tal do Alyoshenka lá com leite e tentava protegê-lo do frio. No entanto e entretanto, devido às condições mentais de Tamara, os moradores locais não deram muita importância para essa história, porque pensaram que a criatura era somente uma invenção da cabecinha dela. Ninguém foi lá ver? Ninguém deu muito crédito? Mas a situação mudou drasticamente quando Tamara foi internada em um centro psiquiátrico e a criatura foi deixada sozinha em casa. Com o tempo, a criaturinha lá minúscula morreu. E um amigo de Tamara, ao chegar na casa de Tamara e sentir um cheiro horroroso, abriu a porta e encontrou a criaturinha apodrecendo lá. E daí chamou a polícia e disse, tem um bagulho muito estranho na casa de uma amiga minha. A polícia chegou no local, inicialmente de uma maneira bem cética, mas ao encontrar com o troço apodrecendo lá,
numa situação bem deplorável, que eu não vou postar as fotos aqui, mas enfim, decidiram investigar o caso. O corpo do tal do Alyoshenka foi entregue para um grupo de cientistas para uma análise. E os primeiros exames realizados na criatura concluíram que ela não era uma criatura humana. Bom, isso aí já era meio óbvio, né, gente? Como é que um negócio de 25 centímetros que respira, toma leite, morre? Bom, não é daqui. Vamos combinar. As características físicas dessa criatura, a composição óssea e a composição dos tecidos eram muito diferentes de qualquer coisa que esses cientistas já tinham visto na vida. O corpo de Alyoshenka foi submetido a várias análises diferentes por vários cientistas. E um dos estudos mais significativos foi realizado pelo Dr. Stanislav Chamoskin, que concluiu que a criatura não poderia ser classificada como um ser humano ou como um animal conhecido. No entanto, a falta de financiamento e o ceticismo generalizado da equipe impediu que essa pesquisa continuasse. E então, outra análise foi conduzida pelo Instituto de Etnologia e Antropologia da Academia Russa de Ciências. E os cientistas desse instituto não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre a origem de Alyoshenka. Eles recomendaram que exames genéticos adicionais fossem feitos, exames esses que nunca foram realizados porque a criatura desapareceu. O corpo do Alyoshenka foi misteriosamente perdido e até os dias de hoje ninguém sabe exatamente em que pé que está essa história. Mas, obviamente, existem algumas especulações sobre o caso e até algumas conspirações sobre o caso. A especulação mais famosa e até a que é mais convincente é de que os militares e autoridades confiscaram esse corpinho para evitar que a verdade fosse revelada sobre sua origem. Outras pessoas pensam que simplesmente foi um descuidado e que os cientistas acabaram perdendo o corpo e então não conseguiram continuar com a sua pesquisa. Existem outras várias teorias que foram propostas para tentar explicar o que realmente aconteceu com essa criatura chamada Alyoshenka. A teoria mais popular que circula na internet diz que esse ser era na verdade uma criatura alienígena que caiu acidentalmente aqui na Terra ou que foi deixado por aqui por uma nave alienígena. Existe uma outra teoria que sugere que o Alyoshenka era humano sim, porém um humano com algumas deformidades genéticas. Deformidades essas que foram causadas graças à exposição à radiação da famosa explosão nuclear de Kyshtyn, que aconteceu em 1957. Alguns teóricos da conspiração acreditam que o Alyoshenka era parte de um experimento genético secreto realizado pelo governo russo, mas não existe nenhuma evidência concreta para apoiar uma dessas teorias e nem para negar nenhuma dessas teorias. O caso de Alyoshenka deixou uma marca muito profunda na cultura russa e até os dias de hoje a cidade e a casa da mulher são famosas e muito visitadas graças a esse incidente, se assim podemos chamá-lo. Existem vários documentários na televisão russa, vários programas de televisão da televisão russa que foram produzidos para tentar explorar o mistério dessa criatura enigmática. A história também atraiu a atenção da comunidade ufológica internacional, que até o presente momento continua a investigar e debater o caso. A aldeia de Kaolinov se tornou um ponto turístico para os entusiastas de OVNIs e curiosos, principalmente dado o fato de que existem luzes até hoje muito estranhas aparecendo nessa cidade. E o incidente de Alyoshenka permanece um dos mais debatidos da comunidade científica e ufológica e um dos mais sem explicação até o presente momento. Vocês se lembram, inclusive, que ele se parece muito, ele é muito similar ao caso que aconteceu lá em Évora, em Portugal. Ai, Carol, que caso que aconteceu lá em Évora? Bom, temos vídeo aqui no canal, deixarei o vídeo aparecendo aqui, ó, no card, nas telas finais e também aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. Mas as histórias são muito parecidas.
Até os dias de hoje, o caso do Alyoshenka não foi esclarecido. E eu, inclusive, acho que nem vai ser. Ninguém sabe o fim dessa história e, pelas pesquisas que eu fiz, essa história nunca teve um fim. E ninguém sabe o que rolou de verdade e nem se essa história é verdade. E aí, alguma vez você já tinha ouvido falar do caso do alienígena de Alyoshenka? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa dessa história e nesse vídeo aqui de hoje nós temos sim palavrinha mágica. E a palavrinha mágica que você não pode deixar de comentar aqui embaixo nos comentários, um pouco redundante talvez, eu sei, mas é a realidade, é a palavra alho, em homenagem ao Alyoshenka. Comente aqui embaixo a palavra alho e você verá a tua vida se transformar em 3 dias. Madame Sheila Lu recomenda. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!